RCV Notícias. São 19 horas em Cabo Verde. Boa noite, caros ouvintes. Tempo para o Jornal da Noite a esta hora aqui na sua rádio de Cabo Verde. Começamos com os títulos. Ficam em prisão preventiva os tripulantes detidos na embarcação de pesca com 1.700 quilos de cocaína. Foram indiciados de crime de tráfico de droga. Acidente de aviação na estrada São Salvador do Mundo, Picos, a somada, provoca um morto. Vamos ao desenvolvimento. Ficaram em prisão preventiva os tripulantes detidos numa embarcação de pesca com 1.700 quilos de cocaína. Eles são indiciados de crime de tráfico de droga, como nos reporta o Moisés Évora. Ficaram em prisão preventiva os 6 cidadãos brasileiros que foram surpreendidos numa embarcação que estava com 1.700 quilos de cocaína. Uma embarcação surpreendida em águas de Cabo Verde por parte da PJ cabo-verdiana, PJ portuguesa e Marinha portuguesa. Adiantamos que os 6 homens foram presentes hoje a tribunal, já foram ouvidos e a medida de coação, prisão preventiva para todos. Recordamos que a droga foi encontrada já no Porto da Praia, depois de um trabalho minucioso levado a cabo por parte das autoridades. Nesta altura, o que importa salientar também é que a embarcação de pesca tinha sido remodelada. Tudo indica que para o transporte de estupefacientes. E na estrada, no percurso São Salvador do Mundo, à cidade de Assomada, um acidente de aviação provoca um morto. Trata-se de um jovem do Fogo, Juventino Patrick Pires Pontes, de 25 anos, que perde a vida na sequência de um despiste quando conduzia uma viatura que transportava produtos comerciais. A reportagem com o Domingos Sanches. Juventino Patrick Pires Pontes, de 25 anos, perde a vida na sequência de um acidente de aviação ocorrido na zona de Xande Rodrigues, em São Salvador do Mundo. Um jovem que era natural da Ilha do Fogo e que residia há vários anos em Assomada, mais concretamente em Achada Bolanha. O malogrado era motorista e trabalhava com um grupo de chineses que vem desenvolvendo atividades comerciais na cidade do Planalto. O rapaz, único ocupante da viatura de marca Toyota, já se caiu de uma estrada dentro de uma vala, num precipício de 5 metros e falece na ocasião. Juventino Patrick Pires Pontes, há vários anos que faz o percurso para a Assomada, transportando mercadorias para fins comerciais. Segundo informações, conhecia muito bem as condições atuais da estrada, mas que infelizmente não resistiu face a um despiste na sequência de um capotamento. O jovem morre vítima de traumatismo craniano. No local estiveram o delegado da saúde de São Salvador do Mundo a proceder ao levantamento do cadáver, oficiais da Justiça, bombeiros, assim como agentes da Polícia Nacional. Salientar que nesta via Picos Assomada muitas pessoas já foram vítimas de acidentes graves. Aliás, muitas pessoas já perderam a vida neste percurso e para tal não é de agora que os passageiros e motoristas pedem o reforço de construção de morros de proteção para evitar os constrangimentos verificados. O Presidente da República recebeu esta tarde a delegação dos presidentes e altos dignatários das instituições superiores de controle e tribunais de contas dos PALOP, Brasil e Portugal. Essa delegação realiza uma auditoria coordenada entre todos os tribunais para verificar as políticas públicas que vinculam a desigualdade de género e a violência contra a mulher e estão justamente em Cabo Verde para arrancar os trabalhos. Maria José Macedo. Falando em nome da delegação, que esteve esta tarde no Palácio da Presidência da República, no Platô, o porta-voz foi Benjamin Zeimler, que explicou o objetivo da visita ao Presidente da República e o que pretendem na prática com a estadia em Cabo Verde. Nós tivemos a honra de visitar o Presidente da República e nós mostramos que no âmbito da organização dos países de língua portuguesa, dos tribunais de contas, nós estamos realizando uma auditoria coordenada entre todos os tribunais para verificar as políticas públicas
que vinculam a desigualdade de gênero, a violência contra a mulher. E nós estamos hoje aqui em Cabo Verde, na cidade de Praia, exatamente para começar o processo, para qualificar os auditores, para que eles coloquem em operação exatamente essa auditoria, que visa uniformizar e expedir recomendações a todos os estados lusófonos, obviamente levando-se em conta as especificidades, as culturas, os aspectos sociológicos de cada um dos países. Benjamin Zeimler diz ter saído satisfeito da audiência tida pela delegação com o Presidente da República, José Maria Neves, que, segundo diz, mostrou-se estar plenamente consciente da importância da redução da violência com base no género, que compõe um dos ODS recomendados pela ONU. Um apoio total. Ele nos comunicou que ele fez o seu curso no Brasil, ele conhece muito a Constituição brasileira, conhece a realidade dos diversos países, sabe, falou exatamente de alguns aspectos de Cabo Verde, está plenamente consciente da importância das instituições superiores de controle na promoção desse objetivo social, que na verdade compõe um objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU, o ODS 5. Então ficamos muito felizes pelo apoio que nos foi emprestado tanto pelo Poder Legislativo quanto pelo Poder Executivo aqui de Cabo Verde. Durante a audiência esta tarde falaram também sobre a promoção da boa governação e transparência, além de partilha de experiências e boas práticas entre os países que ainda enfrentam desafios no combate à VBG. A Carinhar comemora o Dia Mundial das Pessoas com Deficiência com conversas abertas, avaliação terapêutica e ateliê de pintura no município de Santa Cruz sobre o lema Ampliar a liderança das pessoas com deficiência para um futuro inclusivo e sustentável. Durante o ato, a Presidente Teresa Mascarenhas apelou a mais inclusão e acessibilidade às pessoas com deficiência, como nos diz Ângela Monteiro. Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, celebrado a 3 de dezembro, foi proclamado pela ONU em 1992, com a intenção de promover a inclusão e a sensibilização sobre as questões que afetam as pessoas com deficiência em todo o mundo. Em Cabo Verde, a acessibilidade em alguns estabelecimentos locais públicos tem criado algumas barreiras e está dentre as dificuldades a minimizar apontadas pela Presidente da Carinhar, Teresa Mascarenhas, durante a celebração do dia que decorreu no Centro Ninho de Amor, em Santa Cruz. É importante chamar a atenção da sociedade civil no que diz respeito a questões de mais respeito, mais inclusão, concretamente questões de acessibilidade, porque a acessibilidade é um dos grandes obstáculos que as pessoas com deficiência enfrentam no seu dia a dia. Os cadeirantes, os não cadeirantes também, que têm outro tipo de deficiência, também precisa de ter espaço acessível, ter acesso também à informação e à comunicação acessível, que muitas das vezes esquecemos que as pessoas com deficiência, por exemplo, as pessoas surdas, as pessoas cegas, as pessoas que têm problemas mentais, ainda temos muitas pessoas, principalmente as que têm paralisia cerebral, dificilmente têm acesso à educação. Então temos de ver essa possibilidade de ter outras respostas, centros de dia para atividades lúdicas, pedagógicas, preparação para a inclusão no mercado de trabalho, entre outras áreas de extrema importância. Temos de trabalhar em rede para que possamos dar uma resposta mais efetiva às pessoas com deficiência. A Carinhar, que comemora a data sob o lema Ampliar a liderança das pessoas com deficiência para um futuro inclusivo e sustentável. Só é possível incluir as pessoas com deficiência empoderando. Não é por acaso que conseguimos mobilizar vários parceiros, a Associação ACD, Comissão Nacional de Direitos Humanos, Câmara Municipal, ICA e MEI, da delegação escolar, e hoje cá estamos, as famílias, as crianças estão todos felizes. Organizamos um ateliê de pintura. Também vai haver avaliações terapêuticas para a aquisição das cadeiras de rodas pelos técnicos de Sinorf. E é importante observar que no sorriso de uma criança há pureza e amor. Tudo é felicidade com a junto com os amigos, com os companheiros, tudo não deseja, tudo que pensa ter um bom dia hoje. E também é que hoje que foi sempre junto, sempre vamos estar com convívio,
com amigos, ajuda companheiro, sempre na paz. E também se dizer, já feliz aniversário, hoje é fazer ano, que Deus abençoe, que sempre esteja junto com ele e obrigado. Mais um dia de reafirmar o compromisso de luta diária junto das pessoas com deficiência na construção de um futuro inclusivo, sustentável e regenerador. 57 agentes prisionais de diversos estabelecimentos do país foram hoje promovidos à categoria de subchefe. Na Praia, a cerimónia de imposição de patentes teve lugar esta tarde na Avenida Cidade de Lisboa, que assistiu o Levi Salomão. Uma das agentes, Eunice Garcia, ascendeu de agente do nível 3 a subchefe do nível 1 e não escondeu satisfação pelo momento, lembrando todavia que há colegas estagiários cuja situação continua por ser resolvida. É uma coisa memorável, uma coisa que não anda à espera, nem 10 anos à espera. Então, é uma coisa muito importante para mim. Da espera, mas estou continuando para as colegas também e outros mais que estão pagando. Se está faltando aquela promoção de agentes também, que as agentes mais recentes, agentes 2018, 2017 e agentes 2008. Nós estamos à espera também aquele contrato definitivo com os agentes estagiários também, que também caminha andar, por acaso. Essa luta para aquele lado, não estou a empenhar e o governo está fazendo esforço agora. Eu sei uma coisa, às vezes, que até sou de uma pessoa, sou de alguém, mas não tenho fé, mas não estou conseguindo os objetivos, que eu sabia onde já estou ali de novo, que eu estou na contra ali, certo? Das situações que continuam por resolver, a Eunice falava dos agentes prisionais, estagiários, cuja situação a Ministra da Justiça prometeu resolver após reivindicação enérgica da classe. Eunice Garcia deixa claro, tratando-se de um direito, não há volta a dar. Claro, compromissos seus e nos direitos. Claro, seus deveres, nos direitos também, é claro, exatamente. Esse tem que fazer aquilo, porque é um compromisso assumido há muito tempo, nunca tem como dar volta. Então, portanto, não está esperando, está acredita naquele governo ali, mas tem que cumprir esses papéis, cumprir esses deveres, porque é para que não elegesse que não pôs, é para cumprir esses deveres, para não cumprir os deveres também, não tem direito, tem que ser respeitado, não acredita, mas está a fazer isso. E às vezes assim, e tudo isso, porque não está sempre atrás, sempre está agora atrás dos direitos, sempre está agora, e nosso trabalho é um trabalho super sacrificado, é um trabalho super ingrato, é um trabalho super difícil, e tem o estresse laboral, mas não está engajado, com vontade, não está bem todo dia, nunca está falta, tanta luta por coisas, fica direito. Então, esse também tem que reconhecer tudo isso. Foram promovidos 57 agentes prisionais, uma promoção inédita no país que, segundo o Diretor Nacional dos Serviços Prisionais, Odair Pedro, integra um conjunto de medidas tendentes a melhorar as condições de trabalho da classe. Queremos expressar o compromisso contínuo da Direção-Geral dos Serviços Prisionais e da Reinserção Social em proporcionar melhores condições de trabalho, formação contínua e oportunidades de desenvolvimento profissional para todos os agentes de segurança prisional a nível nacional. Vários foram os ganhos a nível do património prisional, dos recursos humanos, dos procedimentos, do reforço e adequação da legislação alinhada aos princípios internacionais, mormente às regras de Mandela, e sabemos que os desafios são muitos, mas juntos, com união e determinação, continuaremos a superá-los, reafirmando aqui o nosso forte compromisso de caminharmos nessa trajetória de evolução. A cerimónia de imposição das patentes foi presidida pela Ministra da Justiça. Joana Rosa reafirmou o compromisso do Governo em melhorar de modo contínuo as condições de trabalho da classe dos agentes prisionais. Joana Rosa apelou também ao cada vez mais e melhor empenho dos profissionais dos estabelecimentos prisionais. E de visita a São Vicente, o presidente do Partido Popular, Amândio Barbosa Vicente, foi à cadeia civil de São Vicente visitar o advogado Amadeu Oliveira e diz que o encontrou física e psicologicamente debilitado. Arnaldo Borges. Barbosa Vicente, que se deslocou a São Vicente com o propósito de encontrar Amadeu Oliveira, adianta que ele se sentiu reconfortado com a visita. Ainda mais uma pessoa que sai da praia, vem visitá-lo, ele sente, na verdade, algum reconforto. Eu desejei força, porque, para mim, o sacrifício que ele faz neste momento é um sacrifício que será reconhecido pelo povo de Cabo Verde. Os políticos, as pessoas que o têm preso, passarão. Tudo passa. Pelo que o sacrifício que ele faz agora fica na história de Cabo Verde. É isso, e o encorajamento que eu deixei, a força
que eu deixei para ele, no sentido de aguentar essa dificuldade, porque não há mal que não tem fim. O presidente do PP adianta ter constatado situações de violação de direitos humanos, por exemplo, o facto de ter sido retirado computador ao Amadeu Oliveira, e não é só. A própria prisão do Dr. Amadeu Oliveira em si já é uma violação dos direitos do homem, porque quando se inventa um crime, veja, ele está acusado numa lei que foi criada em 2005, a lei de crime de titulares dos cargos políticos. É o primeiro homem que está sendo vítima dessa lei, uma lei que, se fosse usada de verdade, com tanta corrupção dos agentes políticos em Cabo Verde, muita gente, antes do Dr. Amadeu Oliveira, estaria na prisão. Veja, um homem que fez denúncia contra muitos agentes do sistema judicial, denúncia essa que nunca foi investigada, foi clarificado. O povo precisa saber dessas denúncias que o Dr. Amadeu Oliveira fez contra esses agentes da justiça. Barbosa Vicente encontrou-se também com o doutor Germano Almeida e aproveita para convidar os paraenses para o lançamento do livro do escritor, que acontece a 9 deste mês. Publicou um livro de crónicas a respeito do caso do Dr. Amadeu Oliveira. Vai ser lançado na praia, no Hotel Praia Mar, e eu apelo aos interessados, no caso Amadeu Oliveira, que apareçam nesse lançamento desse livro. Presidente do PP, na sequência da visita, Amadeu Oliveira na cadeia de São Vicente. O Instituto do Património Cultural conta até meados de 2025 ter finalizado e socializado a atualização do plano de salvaguarda da Morna para o horizonte 2030. A primeira ação de fomento ao diálogo e contributos para esse processo acontece já no próximo dia 9 de dezembro, com um workshop sobre a salvaguarda da Morna, património mundial que pretende reunir na praia instituições e comunidade que estão envolvidas na proteção e valorização desse género musical. A Semana da Morna, que assinala 3 de dezembro, Dia Nacional da Morna, e o 11 de dezembro, em que se assinala 5 anos da sua classificação como património mundial, envolve algumas atividades, tanto na praia como na Boa Vista, como nos reporta aqui a Miriam Lopes dos Santos. O plano de salvaguarda da Morna, preparado no contexto da sua candidatura e implementado nestes 5 anos da sua classificação como património mundial, tem vários ganhos na perspectiva da presidente do Instituto do Património Cultural, entre eles a criação de espaços de interpretação que dispõem de acervos documentais. Os maiores ganhos é a apropriação, portanto, da Morna enquanto género identitário. Há muito mais gente com essa consciência do valor da Morna, tanto para Cabo Verde como para a humanidade. Mas também, a nível nacional, eu apontaria, portanto, os espaços que foram criados para espaços de interpretação da Morna, que foram criados precisamente para promover a sua salvaguarda e a sua valorização como património nacional, elemento essencial da nossa identidade cultural. O eixo do plano de salvaguarda, cuja implementação foi menos conseguida, conforme Samira Baessa, refere-se à investigação e edição. Diria que a nível institucional nós não conseguimos, como tinha sido elencado como objetivo, avançar com nenhuma publicação sobre a Morna, mas é uma das ações que está prevista para o ano de 2025, em que o IPC vai trabalhar num projeto que é Mornas Emblemáticas, que pretende resgatar ou recorrer à história de Cabo Verde, a cabo-verdianidade que é retratada na Morna. Mas aqui também convém salientar que nós trabalhamos esse plano de salvaguarda, mas durante a sua implementação nós percebemos que há também uma certa fragilidade em termos de articulação entre as várias instituições, as várias entidades. A presidente do IPC aponta igualmente que a perspectiva de se trabalhar
O quadro legal referente ao património imaterial está a avançar. Um regulamento específico para o património imaterial que abordasse naturalmente a questão da música e os géneros musicais que são declarados património nacional ou património mundial. É um trabalho que já começou a ser feito há mais de um ano, portanto nós estamos neste momento a trabalhar na revisão do regime jurídico do património cultural. O primeiro regulamento já foi submetido para aprovação e o regulamento sobre o património imaterial será o segundo regulamento a ser trabalhado. Naturalmente, no horizonte 2025, nós pretendemos ter este instrumento finalizado. O primeiro grande diálogo para a atualização do plano de salvaguarda da Morna no horizonte 2030 acontece no dia 9 no Palácio da Cultura. Abordar com os diferentes intervenientes a questão da salvaguarda da Morna, os níveis de implementação do plano, as atividades que se considera relevantes para reforçar a proteção e a valorização deste género património mundial. Portanto, este workshop vem precisamente para desencadear esse diálogo. O próximo plano deverá cobrir um período de 5 anos, portanto estamos a falar de 2025 a 2030. O nosso objetivo é, pelo menos até meados do próximo ano, ter o instrumento finalizado e socializado com toda a sociedade a nível nacional. Aqui na praia, no âmbito da Semana da Morna, acontece no dia 5 uma roda de conversa sobre a vivência da Morna e dos artistas na Escola Amor de Deus e uma serenata de aniversário da classificação da Morna como Património Mundial no dia 11 do corrente em vários locais e instituições. E a terminar o nosso jornal de celebração dos momentos históricos marcantes para a sociedade cabo-verdiana é o propósito de uma conversa aberta sobre o lema Revolução, Ditadura e Colonialismo no Instituto Camões. A informação é avançada pela leitora do Camões e Instituto da Cooperação de Língua de Cabo Verde, Mariana Faria, durante um evento no Instituto Camões. Graça Silva com mais detalhes. Uma iniciativa do Instituto Camões em parceria com a Universidade de Cabo Verde, que, segundo a coordenadora Maria Faria, este tema visa a celebração dos momentos históricos e marcantes em Cabo Verde. Esta iniciativa, Revolução, Ditadura e Colonialismo, Trajetos da Memória Pública nos Tempos da Democracia, é organizada pelo Camões Instituto da Cooperação e da Língua, pela Universidade de Cabo Verde, em concertação com a estrutura de missão do cinquentenário de 25 de Abril. Neste ano de 2024, assinala-se o cinquentenário da Revolução dos Escravos, o cinquentenário da libertação de presos políticos de Tarrafal de Santiago e, bem assim, o centenário natalício de Amílcar Cabral, nascido a 12 de setembro de 1924, num contexto em que já preparamos a comemoração do cinquentenário da independência de Cabo Verde. Ao longo do ano organizamos diferentes iniciativas que visaram precisamente, por um lado, a celebração destes momentos históricos marcantes para as nossas sociedades, mas igualmente uma reflexão atual sobre a memória e a forma como essa memória hoje nos interpela enquanto indivíduos e enquanto coletivo social. Mariana Faria realça ainda que esta comunicação tem por objetivo conhecer para melhorar e compreender a história de Cabo Verde. Com efeito, estas comunicações visam, por um lado, conhecer para melhor compreender a nossa história, compreender os mecanismos e os dispositivos que regem a memória pública hoje destes mesmos momentos históricos, porque compreender-se-á que há a dimensão da história factual e há a dimensão da memória e da forma como essa memória se mantém, se preserva, se partilha, seja através do espaço da comunicação pública, seja através da educação, nas escolas, nas instituições de ensino superior, compreendendo de facto como, para alcançarmos uma visão de facto mais aprofundada sobre estes fenómenos, nós temos realmente de reunir diferentes interlocutores. Aula aberta destinada ao público geral sob o lema Revolução, Ditadura e Colonialismo, Trajetos da Memória Pública nos Tempos da Democracia, presidida pelos professores universitários. 19h24. Chegamos ao fim do nosso Jornal da Noite de hoje, dia 3 de dezembro de 2024. Aos nossos caros ouvintes, só nos resta desejar-lhes votos de muito boa noite, boa sintonia com a Rádio Cabo Verde e muito boa noite. Boa noite.
Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação.